Olá, seja bem-vindo a mais um tópico aqui no Português Extensivo. Agora vamos falar das orações subordinadas adjetivas. Eu organizei o seu material da lama ao topo, tá? Foi bem da lama ao topo mesmo, bem do básico. A gente vai começar tranquilinho. A gente vai começar resolvendo um pancadão de questões em que você só precisa saber reconhecer um pronome relativo. Se você não souber reconhecer um pronome relativo, não dá nem pra gente começar. Você vai ver que pronome relativo, ele sempre inicia oração adjetiva. Então, a gente vai começar, eu organizei essa aula em 3 etapas. A primeira etapa qual é? Reconhecer um pronome relativo. Você sabe reconhecer? Então, vamos treinar com questões só de reconhecimento de pronome relativo. São 7 questões que eu coloquei aí. Nessas 7 questões, eu vou contrapor pronome relativo, conjunção e expressão de realce. O que na expressão de realce? Então, aproveite, observe. Ainda não é a aula do que? Você vai ter uma aula aqui no extensivo só das classificações da palavra que, se. Ainda não é, mas é um pouquinho já. Você já vai aquecer comigo. Reconhecer o que nas suas classificações. Vamos aquecer? Vamos lá? Primeiro o que? Não quero que você venha. Não quero. Vamos classificar esses ques. Vem comigo, ó. Não quero isso. Esse que inicia uma oração que é uma oração substantiva. Esse que é conjunção integrante. Show! Já esse que aqui, que você vai ver muito nas questões, é um que não está sozinho. Esse que está ligado ao mesmo que. Então, você vai ver muito isso nas questões, as bancas querendo saber do que. E elas só colocam o que em negrito. Só que esse que não está sozinho. Ele é o mesmo que, concessivo. Isso aqui é uma locução conjuntiva, vale por uma conjunção concessiva, tá bom? Então, a gente está revisando o que pode ser. Ó, o que pode ser mais coisas, tá? Eu tô aqui só com os principais. Gostou do arroz que fiz? Esse que tá retomando antecedente. Esse que retoma antecedente substantivo esse que equivale a o qual. Aí sim, esse aqui é pronome relativo. Na vida, nós plantamos o que colhemos. Veja, na oração anterior, o que estava retomando substantivo. Nessa oração, o que está retomando um pronome substantivo. Coisa linda, continua sendo pronome relativo. Fique ligado. O que, quando é pronome relativo, ele tanto pode retomar um substantivo quanto um pronome substantivo. Esse o aqui é um pronome substantivo. Esse o é igual àquilo. Aquilo, ele é um pronome demonstrativo. Esse que é pronome relativo. Tá comigo? Então, você tá entendendo o que eu quero? A gente tá só aquecendo para a aula de orações adjetivas. Só que se você não souber reconhecer um que pronome relativo, ferrou. Porque o que pronome relativo é aquele que inicia uma oração adjetiva desenvolvida. Então, você já está revisando que o que pronome relativo pode retomar um substantivo ou um pronome substantivo. O que também pode ser palavra de realce. Quando é que o que vai ser realce, ou também chamada de palavra expletiva, partícula expletiva? O que realce, ele vem muitas vezes ligado ao é que. Então, na verdade, não é só o que, você vai ver que nas questões as bancas destacam só o que, mas não é o que sozinho, é o é que. E como é que eu sei que ele é realce? Ele pode sair da frase sem gerar erro gramatical nem mudança de sentido. Não gera mudança de sentido também, porque ele só retira a ênfase, ele só retira a expressividade da frase. Mas ele pode sair da frase numa boa. Então, eu posso ler sem isso, ó. Eu não saio daqui. E o outro que realce, ele vem ligado ao quase que cair, fique ligado. Esse que, ligado ao quase, ele é realce.
também é realce. Os dois são realce, ó, os dois. Esse que, do quase que cair, ele pode sair da frase. Repare, eu posso dizer quase cair. Esse quase é um advérbio de intensidade. E toda vez que o que vier junto com quase, fique ligado, ele é realce, tá? Repito, fique na paz, porque nós vamos ainda ter aula do que. Mas eu começo o nosso material de orações adjetivas só falando desses que's aí que você viu. Que conjunção integrante, que pronome relativo, que conjunção adverbial, que palavra de realce. Vamos aquecer, vamos lá. Começando pela banca VUNESP. Bora lá. No trecho, ver os cenários que ele amava, ouvir as músicas que lhe davam prazer, ler os textos antigos que o haviam alimentado, o termo que tem função pronominal, por remeter a expressões nominais, assim como ocorre em... Então vamos lá, o que a banca quer? A banca está falando desses que's. Ela está dizendo que esses que's aqui, os 3 que's, né? Eles têm função pronominal, sim, porque eles retomam substantivos antecedentes, eles são pronomes relativos. O que a VUNESP quer é que você ache um outro que seja pronome relativo. Vamos embora treinar? Letra A. Eu nunca acreditei que. Acreditei isso. Conjunção integrante. Não é a letra A. Letra B. E se ela pode ser a última batalha, que seja. Esse que pode sair da frase. Seja, né? Seja uma batalha. Esse que nem precisa vir na frase. Vou repetir. Eu posso dizer simplesmente, seja uma batalha. Então, esse que de que seja é realce. Palavra expletiva. Partícula expletiva, palavra de realce. Não é a letra B. Aproveite para classificar os que's, hein? Letra C. Ao saber que tinha um câncer no cérebro. Ao saber isso. Esse que é conjunção integrante. Então, questãozinha da VUNESP, ela quer que você ache o que pronome relativo ainda não achamos. D. Passou a receber somente as pessoas que desejava receber. Esse que está retomando pessoas às quais. Esse que retoma antecedente substantivo, ele é, sim, coisa linda, pronome relativo. Show! E a letra E? Sem que, ó, esse que foi aquilo que eu te falei lá na teoria. Esse que não está sozinho. Esse que está junto com o sem. Sem que o saibamos. Todos nós estamos enfermos da morte. Esse sem que é igual a embora. É conjunção concessiva. Eu estou aproveitando para classificar todos os que's com você, porque que é patrimônio, tá? Que você tem que classificar sempre. Sempre cai em prova. Esse que, repito, sem que, ele equivale a embora. A mesmo que. Ó, troque pelo mesmo que, para você ver que ele é concessivo, ó. Mesmo que não saibamos, todos nós estamos enfermos de morte. Então, esse que não está sozinho. Você viu, a VUNESP foi lá, pediu a classificação do que, mas esse que está junto com o sem. Concessiva. Vamos mais, questão 2. Na frase, tem coisa que não pode cancelar? O vocábulo destacado é um pronome relativo, retomando o substantivo coisa. Assinale a alternativa em que o vocábulo em destaque também exerce função pronominal, retomando um substantivo. Então, a banca quer um outro pronome relativo que retome substantivo. Letra A. Ela tem uma sapucaia que produz um ouriço. Esse que não é igual a qual? A qual produz, posso trocar por a qual? Está retomando sapucaia. Sapucaia é substantivo. A banca quer. Isso aí mesmo que eu achei. Pô, fácil demais para você isso. Resposta letra A. Aproveite então e vamos resolver aí. Vamos classificar os outros que's. Vamos lá. Dona Terezinha, eu vi que a senhora tem uma sapucaia. Eu vi
isso. Conjunção integrante. Bora classificar os Qs aí da VUNESP, ó. Esse aqui é conjunção integrante, eu vi isso. Letra C. Mas quando é que vou poder colher o ouriço? Quando... Ó, que coisa linda esse Q aqui, hein? Vamos curtir esse Q. Esse Q não é coisa linda? Esse Q tá ligado ao E. Você consegue ver isso? Hein? Mas quando que vou poder colher o ouriço? Esse Q tá ligado ao E. É o E que. Esse Q é realce. Palavra expletiva. Né? Coisa linda. Vamos mais, ó. Letra D. No final da vida, depois de tanta filosofia, escreveu que o mais importante era rir. E escreveu isso. Conjunção integrante. Viu? Não tá nem tão difícil, lembra? Isso aí era um monstro, mas você já tá indo bem. Esse que é aqui, a gente vai estudar depois melhor, ele é igual a D. Tivemos D reduzir custos. Toda vez que o que unir verbos em uma locução verbal, ele é chamado de preposição. Ele é igual a D. Ele é a chamada preposição acidental. Tá bom? Show. Você pode trocar por D, né? Tivemos D reduzir custos, né? Que é até mais formal. Tivemos D reduzir é mais formal. Tivemos que reduzir é mais informal. Não é que uma esteja mais certa do que a outra. Uma é mais formal do que a outra, sabe? Questão 3. A palavra que é um pronome empregado para retomar uma informação anterior na frase. De novo, isso cai muito na VUNESP, né? A VUNESP quer que você marque a alternativa em que o que seja um pronome retomando uma informação anterior. Você já conhece isso. A banca quer um que seja pronome relativo. Então, vamos achar. Letra A. É possível que uma imagem de agora me cause impressão semelhante. É possível isso. Esse que é conjunção integrante. Então, vamos embora. B. Achei que estava bem na foto. Achei isso. Esse que inicia oração substantiva. Conjunção integrante. Quase não havia cabelos brancos entre os poucos que sobreviviam. Esse que está retomando poucos. Entre os poucos, os quais... Posso trocar por os quais... Pronto. A banca quer um pronome relativo. Achei, né? Entre os poucos, os quais sobreviviam. Resposta letra C. A letra D não, ó. Aceitar isso. Esse que é conjunção integrante. E na letra E, você já conhece isso, ó. Esse que não tá sozinho. Tá ligado ao ainda que. Juntos formam uma expressão igual a embora, que é uma expressão o quê? Concessiva. Tá bom? Show. Questão 4. Banca, ó, olhe para mim. A gente tá no primeiro vídeo de orações adjetivas. Você tá aprendendo a diferenciar um que, pronome relativo, dos outros ques. Agora a gente vai... Ainda nesse primeiro vídeo, a gente vai para uma banca mais difícil que a VUNESP, que é a FCC. Tá bom? Vamos ver se a FCC é mais difícil mesmo. Ó. No poema, o vocábulo que tem função pronominal, retomando expressões nominais, assim como ocorre com o sublinhado. Muito parecida com a VUNESP, né? Muito parecida com a VUNESP. A banca quer um outro que seja, que tenha função pronominal. Retomando, ou seja, muito parecida, né? Parece VUNESP. Ou seja, pronome relativo. A banca quer um outro pronome relativo. Resposta, letra A. Os adolescentes que namoram, os adolescentes os quais namoram. Achei. Resposta, letra A. Letra B. João queria que Teresa se casasse com ele. João queria isso.
conjunção integrante. Tá? Vai classificando aí comigo cada um dos quês. Na letra C, João insistiu tanto com Teresa que esse que, antecedido de tão, tanto. Você conhece isso? Tanto que, conjunção subordinativa, adverbial, consecutiva. É a consequência. Na letra D, não é só o que, é o contanto que. É conjunção condicional. E na letra E, esse que pode sair da frase, não pode? Eu poderia dizer simplesmente, vocês tenham um bom casamento. Esse que, de novo, é o que expletivo. Palavra expletiva, palavra de realce. Tá bom? Tranquilo. Show, Adriano. O que eu tô fazendo mesmo, hein? Treinando com questões de que? Questão 5, FCC. O militar e nobre português exigiu que Diogo Leite fosse responsável pela exploração do litoral norte. Assim como nessa frase, o vocábulo que está empregado com função de conjunção, esse que é conjunção integrante. O militar nobre português exigiu isso. Equivale a isso, né? Pronto. A banca quer um outro que seja conjunção integrante. Letra A. Esse homem foi o comandante da primeira expedição que colonizou a região. Esse que é o quê? Esse que está retomando expedição. Esse que equivale a qual? Esse que é pronome relativo. Não é a letra A. Letra B. Expedições que exploraram, mesma coisa. Expedições as quais exploraram. Pronome relativo. Não é a B, eu quero que conjunção integrante. C. Objetos que traziam. Objetos os quais traziam. Esse que está retomando objetos. Pronome relativo. Não é a C. Resposta. Letra D. Evitar isso. Esse que, coisa linda, conjunção integrante. Matamos a questão. E na letra E, 3 fidalgos que eram homens. Esse que está retomando fidalgos, pronome relativo. Eu posso trocar por outro relativo. Fidalgos os quais. Bora lá, questão 6. Questão 6 é Instituto AOCP. Lembrei-me das cólicas que minha cadela nunca teve. O termo em destaque é. Então, nesse caso aqui, a banca só quer que você classifique esse que. Lembrei-me das cólicas que minha cadela nunca teve. Esse que retoma cólicas. É como se eu dissesse cólicas as quais. Esse que é pronome relativo. Aí a banca, ó, letra A, pronome relativo, letra B, conjunção coordenativa, letra C, pronome indefinido, letra D, conjunção. Resposta, letra A. Vamos embora fechar essa primeira etapa. Ó, FGV. Vamos fechar com a pior. Mesma pegada da questão, mesma. A banca quer que você... Mesma coisa, olha o que ela quer. Autores de relatórios que têm leitores definidos podem pressupor que compartilham com seus leitores um conhecimento geral sobre a questão abordada. A frase em que os vocábulos sublinhados possuem, respectivamente, as mesmas classes, pronome relativo e conjunção. Gente, a banca até já falou o que é, né? Coisa linda, ela já tá... É como fazer prova com consulta. Ela já está dizendo que esse aqui é pronome relativo. Ela, viu? Banca foi mãe aqui. E essa aqui é conjunção integrante. Pressupor isso. Pronto. Aí a FGV quer que você ache nessa mesma ordem, né? Pronome relativo e conjunção integrante. Bora para a letra A.
Declarar que. Declarar que. Declarar isso. Esse que é conjunção integrante. Tranquilidade interior que a religião não lhe poderia conferir. Esse que está retomando tranquilidade interior. Pronome relativo. Não é? A qual. Tá bom, a banca quer nesta ordem. Pronome relativo e conjunção integrante. Não é a letra A. Letra B. É o uniforme que faz esquecer. Esse que não tá sozinho. Perceba que esse que tá ligado ao é. Tanto está ligado ao é, que eu posso ler sem eles. Eu posso dizer, o uniforme faz esquecer aquele que o veste. Esse que é realce. Palavra de realce, expressão de realce é que o uniforme faz esquecer. E o segundo está retomando aquele que, pronome relativo. Tudo bem? Então, ó, realce e relativo. Não é a letra B, letra C. O que é a felicidade? Esse primeiro que é um pronome interrogativo, ó, ele está interrogando, uma interrogativa direta. O que é a felicidade? Já vi que não é a letra C. O que é a felicidade? O segundo é, sim, pronome relativo, mas o primeiro é pronome interrogativo. D, sucesso é conseguir o que você quer e gostar do que você conseguiu. Tá, vamos lá. O primeiro que, retomo o O. Esse O, ó, não é como se ele dissesse, sucesso é conseguir aquilo que você quer? Esse O é igual a aquilo. Esse que é pronome relativo. E o segundo que está retomando o O, que também é igual àquilo, gostar daquilo. Ele retoma, igualzinho ao anterior, retoma o antecedente, pronome relativo, pronome relativo. A banca queria a única que trouxesse, volte ao enunciado, pronome relativo e conjunção integrante, resposta, letra E. O otimista é um cara que acredita, esse que está retomando cara, o qual, pronome relativo. E o segundo que acredita isso. Olha de novo o verbo acreditar, né? Todas as bancas gostam dele, né? Acredita que, acredita isso. Ó o verbo transitivo direto, ó o que, conjunção integrante. Tudo bem? Tranquilo? Pronto, agora eu estou confiante em você. Agora eu já sei que eu posso avançar. Vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa da aula mesmo, hein? Eu dividi a aula em 3 etapas. Primeira etapa, só para você lembrar a diferença de que, pronome relativo, que, conjunção integrante, que, conjunção adverbial, que, palavra de realce, treinamos. Agora a gente vai para a segunda etapa, que também é tranquilinha. São 3 etapas. A terceira que é chata, pesada, mas a segunda é tranquila. Você só vai treinar comigo o que? Você vai conhecer as orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas, que podem ser restritivas ou explicativas. Tranquilos.